No milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, eu percebo assim que ali aconteceram muitos milagres que passam desapercebidos. Às vezes, quando a gente lê o texto, a gente não consegue absorver assim, de imediato a quantidade de milagres que tem ali. Porque o reino de Deus, o ministério de Jesus, ele é feito de milagre o tempo todo. A nossa vida cristã, a nossa vida de fé, ela é feita de milagres o tempo todo. Eu acho que pertencer a Deus, eu acredito que pertencer a Deus, que viver numa dimensão de vida diferente dessa dimensão naturalista, nessa dimensão naturalista que eu digo no sentido de apenas acreditar naquilo que a gente pega, naquilo que a gente toca, e não acreditar no invisível de Deus. Eu acho que isso é muito forte e quem consegue realmente manter a fé em Deus e ter essa fé em Deus e saber que Ele realmente cuida de nós em tudo, vai perceber que Ele faz milagres o tempo todo na nossa vida, né? E eu percebo assim, quando Jesus viu aquela multidão imensa, só homens eram quase 5.000, então com as mulheres, com crianças, né, ali, não sei, deve ter muito mais pessoas, tinha muito mais de 5.000 pessoas ali, e eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que era aquilo para tanta gente? Os 5 pães e os 2 peixinhos eram o suficiente que Deus precisava para fazer o milagre na vida daquelas pessoas que estavam ali. Mas para que esse milagre acontecesse, foi preciso que uma pessoa, um rapaz, um jovem, se dispusesse a entregar para ser usado ali em benefício de todos aqueles pães e aqueles peixes. Então eu percebo assim que aqui tem um milagre muito grande que às vezes passa desapercebido, que é o milagre da entrega, que é o milagre de você entregar para Deus aquilo que está na sua mão, ainda que pareça pouco, ainda que pareça pequeno, ainda que pareça insignificante para você ou para uma multidão, mas para Deus, o que você tem na sua vida não é insignificante. Para Deus, o que nós temos na nossa vida é imensurável. Então, às vezes uma oração pode parecer tão pequena, tão simples, mas é só de uma oração, às vezes, que Deus precisa para fazer um milagre na sua vida, para fazer um milagre na minha vida, para multiplicar as bênçãos na nossa vida. Às vezes a gente pensa que ir na igreja e sentar no banco para participar do culto, para assistir o culto numa comunidade de fé, numa igreja, é pouco demais, mas já é o suficiente para Deus te abençoar, já é o suficiente para Deus abençoar a igreja. Às vezes a gente pensa que falar de Jesus para as pessoas de uma forma, às vezes, simples, singela, humilde, é muito pouco. Mas pode ser pouco aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é o suficiente para acontecer o milagre. Eu quero dizer para você nesse dia, nesse momento que você está me ouvindo aqui nesse vídeo, que existem coisas que podem ser pequenas para nós, mas para Deus elas são suficientes. Tudo que Jesus precisava para fazer o milagre naquela vida, naquele dia, naquelas vidas, era 5 pães e 2 peixinhos. Não importa se seriam 6 pães, se seriam 3 peixes, o que importa é que tinha alguém ali que estava disposto a entregar o que ele tinha nas mãos a serviço do reino de Deus. E o que ele tinha? Ele tinha muito pouco diante daquela situação, mas o pouco que ele tinha era o bastante para Deus. Então eu quero dizer para você nesse momento,
finalizando aqui esse vídeo, que o que você tem na sua vida pode parecer pouco para você, mas para Deus é muito. Eu acho que o que a gente mais pode entregar para Deus é a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso serviço, é aquilo que a gente pode fazer pelo próximo, pode fazer pelo outro, e principalmente aquilo que a gente pode fazer para Deus, pelo reino de Deus. Então o que você tem, o que você faz no reino de Deus, não é pouco. Continue fazendo, faça mais, se possível, e deixa que o milagre, quem faz é Deus. A gente só entrega. Aquele rapaz só precisou entregar os 5 pães e os 2 peixes para o milagre acontecer. Quem faz o milagre na nossa vida é Deus. Nós não fazemos milagres, nós fazemos sanduíches. Sanduíche você consegue fazer, agora milagre é só Deus. Então que nesse dia a gente possa entregar o que a gente tem, a nossa fé, a nossa oração, o nosso coração, o nosso amor pelo Senhor, e entender que é Ele que faz o que nós não conseguimos fazer. Tá bom? Deus abençoe seu coração. Fique com Deus.